Quais são as hashtags? Hashtag Vatec Brasil, @Vatec Brasil. Estamos ao vivo, então, diretamente da Jabro, aqui em Ribeirão Preto. E agora estamos trazendo a primeira empresa convidada, nossos parceiros e amigos da Vatec. Temos aqui o Rafael e o Paulo. E vamos falar um pouquinho da empresa, né, gente? Abrimos o espaço aqui, né, Thiago? Para que Antes de começar um minuto, eu queria contextualizar uma coisa que é importante, que é o seguinte. A Radio Memory, ela tem muito foco no cliente, né? E a gente está aqui todos esses dias falando muito dessa questão de uma empresa parceira de negócio e de que a gente é mais do que uma fábrica de software e que a gente está no DNA da radiologia. Então, eu acho que a gente foi pioneiro nessa coisa também de trabalhar com as empresas, né, de equipamento. Então, a gente resolveu abrir um espaço aqui para Vatec, para Morita, para Dabi, para Cirona, para todos estarão Todas sentados aqui, estarão porque esse podcast, Paulo, satisfação total tê-lo aqui, meu grande amigo, e a gente tem um relacionamento bom com todo mundo e todos estarão sentados nessa mesa porque esse podcast ele é muito pretensioso. Ele quer ser o melhor e maior podcast da história da radiologia odontológica nacional, que é a maior do mundo, né? Então, ele veio para ficar, isso vai acontecer, terão outros episódios com todos vocês, com mais tempo, mais bem planejado talvez. Aqui a gente está meio que fazendo um improviso em ocasião da Jabro, mas a gente quer abrir esse espaço para vocês exporem, né? A gente tem cliente que usam todos os equipamentos, muitos clientes Radio Memory têm, o Vatec também. Então é uma ótima oportunidade da gente levar, né, isso pro mercado. Temos integrações com a Vatec com todos, que facilitam a vida dos nossos clientes. Então, fiquem à vontade aqui, o espaço é de vocês, cara. Eu acho que a gente pode falar um pouco da história da Vatec, né? O que vocês trazem, como que vocês estão fazendo as coisas agora. Vocês deram uma mudada aí nas estratégias de negócio de vocês. Então, por favor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa tarde para todos. Só fazer um parênteses aqui que o Thiago comentou que é uma estrutura meio improvisada, mas não, é uma baita de uma estrutura que eles prepararam aqui, muito staff. Ficou muito legal. Realmente um preparo muito grande, então realmente tem um agradecimento ao pessoal da agência GV, muito bom. Potencial muito grande para ser um ótimo radiocast aí, o melhor podcast da... O maior e já começou gigante, porque só tá passando por aqui só grandes nomes. Então, legal. Obrigado pelo convite. Aí tá eu e o Rafa aqui, a gente vai bater um papo, falar um pouco sobre a empresa, né? A Vatec, ela tá no Brasil desde 2011, né? Como filial, Vatec Brasil. Antes disso, ela já tinha sido trazida a máquina, né, por outra empresa, que é a Gnatus, e ela naquele momento foi líder de mercado, vendemos muito os equipamentos Pax 400, que é um ótimo equipamento, rodando até hoje aí. Eu ia falar isso. Né? Mais de 10 anos de equipamento e o pessoal não quer trocar, então é uma boa referência pra gente. E aí em 2011 a Vatec veio para o Brasil, né, um mercado muito grande, a empresa é sul-coreana, então enxerga um grande potencial no mercado brasileiro. E desde então a gente vem caminhando, né? O Brasil, para qualquer empreendedor, para qualquer empresa, não é fácil, né? É difícil entrar aqui. É. Quem entrou, tirou a sorte grande, e não é sorte, né? A gente sabe bem, é muito trabalho em cima, porque nós somos o país mais difícil de se entrar no mercado. E é interessante que o Brasil, cada região é muito diferente, né? Os mercados, são vários mercados completamente diferentes um do outro, assim. É interessante. O Brasil, se o seu negócio dá certo no Brasil, você pode expandir. Exatamente. Tem muita dificuldade exatamente por causa disso, né? É um país enorme, com muitas diferenças, né? A Vatec vende para o Brasil inteiro, então a gente sabe como é que é. A regional do Sul é diferente do Nordeste, do Norte, então até para entregar equipamento de panorâmico automógrafo lá no Amazonas, a gente entrega de balsa, por exemplo, né? Tem que atravessar balsa, a gente faz isso. Então tem suas peculiaridades, o frete, a logística, tudo tem suas dificuldades, mas graças a Deus a empresa vem crescendo, né? É o esforço de todo mundo, uma equipe muito legal. Então ela vem dando uma guinada aí,
crescimento muito grande, tá? E um pouco das estratégias que você comentou, né, doutora? A gente vem acompanhando o mercado, né? Então, o mercado, o que a gente percebe? Existe um grande crescimento na parte de odontologia, né? As clínicas, consultórios, fazendo aquisição de máquinas de imagem. Por que disso, né? Porque a imagem hoje ficou muito mais fácil, né? O dentista, ele tem que ter a imagem aliada a ele para poder realizar um bom tratamento, né? Uma ferramenta de diagnóstico. E aí sempre a gente terceirizou para a radiologia. A radiologia, ela é um grande aliado. Então, o mercado hoje, ele tem que se complementar, né? O clínico que coloca hoje um panorâmico, que é o que eu estou falando de tendências de mercado ou crescimento, a odontologia, ela está absorvendo, né, equipamentos de raio-x, mas são raio-x simples, panorâmico, que é um exame primordial para você fazer um tratamento, avaliar a condição inicial do seu paciente, né? Mas ela precisa se complementar com a radiologia, porque ela precisa da tomografia, precisa do planejamento, precisa de todo o planejamento completo, que é a radiologia que tem expertise para poder oferecer para o dentista, né? Então, hoje a gente atende todos os públicos, né? Então, falando um pouco sobre a empresa, o portfólio, a gente tem toda a O linha vídeo de... aumentou um pouquinho agora aqui, se vocês estiverem incomodando, é só baixar aqui. Ó. tá Se puder joia. falar também um pouquinho mais perto aqui, talvez, né? E a gente tem hoje toda a linha de equipamentos, né? Um portfólio muito grande, né? A Vatec é uma empresa sul-coreana especializada em equipamentos de imagem. Então, a gente tem desde o sensor periapical, raio-x portátil, que é para o consultório, para a clínica mesmo, e vai do panorâmico até o tomógrafo, até o tomógrafo premium. Então a gente consegue atender hoje todo o segmento da parte de imagem, né? Então a gente tem um portfólio para atender realmente toda a parte de radiologia, dentista, da parte de imagem, realmente a gente é muito forte nisso. Vocês têm equipamentos de entrada, né? E equipamentos bem mais avançados. Exatamente. Mas uma coisa que é interessante também de vocês são as condições de garantia. Isso. A Vatec, por ser uma empresa coreana, acho que está no DNA de uma empresa coreana, né? Até a Hyundai, por exemplo, quando veio para o Brasil, veio com 5 anos de garantia e tudo mais. Então, porque são equipamentos com muita robustez, né? Muita qualidade, tecnologia. E a Vatec tem uma característica muito legal, que ela fabrica todas as partes e peças do equipamento na fábrica, né? Então, tudo que está dentro do equipamento ali, inclusive tubo, sensor, assim, é uma coisa que a gente que fabrica tudo, tem todo esse processo, controle de qualidade do início ao fim. Então a gente tem como a gente mostrar para o cliente essa durabilidade, essa confiança, né? E aí a gente repassa isso para o cliente de uma forma transparente, oferecendo 5 anos de garantia e até 10 anos de garantia, né? Eu acredito que hoje a gente seja a única empresa que a gente consegue dar 10 anos de garantia no mercado brasileiro. Então, 10 anos é muita coisa, né? Você investe numa máquina que você vai ficar com ela durante muitos anos, mas a gente é um jeito de mostrar que a gente vai caminhar com o cliente durante muito tempo, tá? O pós-venda hoje da Vatec é um pilar central, né? Rafa, gerente de pós-venda, ele sabe o quanto que a gente se dedica e cuida dos nossos clientes, né? Um a um, né? Atendendo cada solicitação. E é exatamente esse uma coluna central assim, da empresa. Essa é a maior dor do cliente, né? Que tem isso que a gente equipamento, tenta realmente focar realmente. Boa tarde também, que eu estava só comentando, né? Boa tarde, obrigado pelo convite aqui, junto com o Paulo, a gente conversando aqui, é bem bacana esse bate-papo. E é justamente isso que o Paulo comentou, a gente acaba tendo isso, eu vou puxar um pouco pro meu lado também, da parte do pós-venda, né? Mas a gente acaba pegando isso como um pilar, e não como apenas uma peça da empresa, e sim como um pilar. Porque a gente tendo um bom serviço, um bom pós-venda, a gente consegue fidelizar o cliente, trazer mais clientes para cá e o cliente satisfeito realmente com E o que precisa nesse momento é rapidez e ter assim, com quem contar quando você estiver passando por uma situação que necessitar de um serviço, de um suporte que seja. Então a gente bate bastante nessa questão do pós-venda. Desde a instalação a gente tenta manter o contato diferente, mais humanizado com o cliente. Existe N ferramentas automatizadas, a gente sempre busca, lógico, tem que modernizar, tem que buscar novas ferramentas, mas a gente sempre busca essa parte humanizada e o que importa ali para o cliente é resolver. Então resolve para mim
E é isso que a gente busca, muito bate difícil, bastante em realmente, cima de quando o serviços cliente mesmo. ele, né, passa por um problema de ficar muito tempo, né, suporte, né? fechado, porque é a renda É o que da gira, clínica. é o que, Exatamente. é o que roda a clínica. Então isso é legal de saber. Eu admiro o trabalho assim de vocês todos aí pelo seguinte, eu tô nisso há muitos anos, né? E eu já vi de tudo acontecer aqui. A gente conhece casos que aconteceram nesse mercado aí que realmente deixa assim o radiologista no mínimo mais atento, né? Com as decisões que ele vai tomar. E empresas chegaram, saíram, né? E hoje a gente vê aqui que existe uma concorrência muito forte, existem grandes marcas de países diferentes e realmente está se mantendo quem é bom, né? Quem oferece Eu entendo um pouco essa questão da imagem, a Luísa vai entender muito melhor do que eu, mas para mim eu acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, assim, pelo pouco que eu vejo, conversando de quem usa daqui e dali. E eu vejo que a excelência, né, essa coisa está muito no serviço, né, muito no então eu acho que todo mundo que está aqui hoje está aqui porque realmente faz bem isso, né, Luísa? Porque a concorrência é forte, Certamente. tem muita empresa aqui fazendo a mesma coisa. Quando assim, todos tentam fazer o melhor, vai subindo o nível Vai do que é o subindo melhor. o nível de todo mundo, Então a exatamente. gente procura realmente, além de ter qualidade, que o Paulo comentou do produto, que é indiscutível, que a gente consegue dar esse tipo de garantia porque a gente confia no nosso produto, a gente tem que ter todo o respaldo para isso. A gente tem que ter peças em caso de necessidade, a gente tem que ter corpo, mão de obra necessária para quando tiver algum tipo de situação para a gente conseguir atuar e Perfeito. solucionar. Eu acho que a gente pode finalizar aqui com uma perguntinha que eu quero fazer para todas as empresas que passarem por aqui. Que eu acho que é também um dos motivos de vocês estarem aqui com a gente. Que é o seguinte, para quem está assistindo a gente agora e que está querendo comprar um equipamento, está ali pensando, meu Deus, que empresa eu vou investir? O que eu vou fazer? Queria que vocês dessem uma mensagem para quem está buscando procurar comprar aí um equipamento. O que a Vatec falaria para esse cliente? Bom, complementando o que o Thiago falou, hoje em dia a tecnologia e inovação ela está em todas as empresas, todas as fábricas, né? Então, em relação a produto em si, tecnologia, os produtos todos são muito equiparados, assim, né? Muito parecidos e muito bons, né? De todas as marcas aí. Então, são coisas que uma entrega um pouquinho aqui, uma entrega um pouquinho ali, né? Assim, cada uma tem nem todas, nenhuma é igual. Não dá para você comparar de igual para igual. Uma vai te entregar um pouco mais aqui, mas não tem isso. A outra tem aqui. Só que todas são muito boas hoje em nível de tecnologia, qualidade de imagem, né? Então, elas estão muito equiparadas. Então, acho que para quem vai fazer um investimento, que é um investimento longo prazo, que é uma fonte de renda dele, que é um equipamento que tem que estar produzindo, eu acho que ele tem que olhar sempre para o pós-venda mesmo, tá? Porque a venda é o início de um relacionamento, né? A venda, quando a gente conclui uma venda, não é que acabou ali. Ali é o começo de uma jornada. Então, se a gente está 5 anos de garantia com o cliente, durante 5 anos ele vai estar com a gente vai estar acompanhando ele. Se ele tem 10 anos de garantia, a gente vai estar 10 anos com ele. Esse respaldo que a gente tem e o carinho, o cuidado que a gente tem com cada cliente, começa assim, desde a importação da peça e a pronta entrega da peça, no estoque, né? A gente mantém um estoque nosso aqui no Brasil, em São Paulo, para pronta entrega. Porque o cliente, a gente sabe da dor dele, ele não pode ficar parado. E a gente tem que atender ele com rapidez, com um atendimento humanizado, pós-venda humanizado, atendimento rápido, né? Então, esse tipo de pós-venda que o cliente tem que entender como que funciona de cada empresa, eu acho. O respaldo que dá, né, a garantia que ela tem, a robustez da máquina, né? Então, são essas coisas que eu acho que Isso é uma coisa um fator determinante para ele poder escolher na empresa. Isso é uma coisa que, em relação a um marketing, a uma propaganda, não tem como colocar isso sem te falar que é o melhor pós-venda, é só falar. Então é isso que a gente busca, sempre manter a excelência para que isso seja entre eles terem essa percepção e isso ficar como realmente o que a gente quer pregar no mercado, que é o melhor pós-venda. Então isso não adianta a gente colocar escrito no nosso stand, alguma coisa assim, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa que quem vai comprar vai buscar, vai perguntar para um amigo, vai perguntar num grupo de radiologia. Então, por isso que é
realmente é longo esse caminho até a gente conseguir disseminar essa questão que a gente vem implantando aí já por um bom tempo. Só para também finalizar, você comentou do marketing, né? Hoje em dia todo mundo é bombardeado de marketing, muito marketing, né? Etc e tal. A gente não pode comprar as coisas muito jogando pelo marketing, né? A gente tem que conhecer um pouco a empresa a fundo, assim. Não dá para comprar um equipamento caro, um investimento, sem ter essa preocupação de olhar um todo. E aí o pessoal faz muito marketing, melhor, meu é melhor, meu é melhor, meu é melhor. E aí uma vez eu falei com um cliente, e essa frase fica na minha cabeça assim sempre: não existe o melhor, tá? O melhor é o meu, o que eu sei usar bem, o que eu consigo extrair da máquina a melhor. Não adianta você colocar uma máquina muito boa na mão de alguém que não sabe operar a máquina, tá? A imagem vai sair ruim, a clínica, os clientes vão receber aquelas imagens e não tá legal, e o cara fez um baita investimento. Então ele tem que investir, além do equipamento, investir na equipe, no treinamento, para ele poder realmente extrair o melhor da máquina, tá? A radiologia, muitas vezes o pessoal fala: vou abrir uma radiologia, vou colocar uma máquina lá e ganhar dinheiro. Não funciona assim. Você tem que abrir uma radiologia, colocar a máquina lá e treinar muito bem seus funcionários. O treinamento, o serviço que você vai prestar lá e extrair o melhor da sua máquina, entender sua máquina e saber o que ela consegue te dar, né, de qualidade. Isso você vai ter que entender, então você tem que estar de olho lá, né? Aquela velha frase aí, que o olho do dono que engorda o gado. Ele tem que estar de olho lá na radiologia, ele tem que estar de olho na produção, e aquela máquina sim é a melhor máquina. A máquina que você consegue extrair o melhor dela, aquela máquina que eu sei usar, tá? Então, em vez de muito marketing de melhor, compra uma e extrai o melhor dela. Né? Entenda a máquina, né? Mas para finalizar, então, eu tenho uma última pergunta, que é um insight que eu quero tirar de cada um deles aqui, até porque a gente vive isso no dia a dia, né? Atendendo o cliente, a clínica e o radiologista, que sempre que tem não só problema com a integração, mas no suporte, a gente está sempre se ajudando, né, as equipes. Aí eu queria que vocês contextualizassem para mim o seguinte: como que a Radio Memory ajuda vocês no dia a dia lá com o cliente? Vocês têm alguma história, alguma coisa que vocês possam passar para a gente aqui, para todo mundo entender isso, dessa parceria que a gente tem? Pegando essa parte do suporte, a gente também sempre está em contato com o cliente e a gente percebe essa questão da integração, a funcionalidade que a gente sabe falar assim: não, Radio Memory Studio 3 funciona legal com o software de vocês. Sim, a gente não vai assim: pera aí que eu tenho que verificar. Isso é uma coisa que a gente, de olho fechado, fala e sabe que funciona bem. Então, isso é bem bacana, e sempre quando a gente precisou conversar entre si para resolver, às vezes, uma situação que estava clara, às vezes, entre a gente, entre a parte técnica, mas que precisava, talvez, passar para o cliente isso, sempre foi bem tranquilo a comunicação e como eu falei, dá para falar sim, funciona e pode seguir, porque realmente a gente sabe que a integração é bem tranquila e é bem funcional. Bacana. Muito legal. Muito legal, obrigada a vocês pela participação. Estou muito feliz de tê-los aqui. O convite já está feito aqui, vão ter outras. Olha eu batendo na mesa, hein? Perdão. Não bata. Voltem sempre, a gente vai ter outras oportunidades. Claro, voltaremos se o convite fizer. Já foi feito aqui agora. Ótimo, então tá dado ok também, a gente participa das próximas edições aí. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo podcast. Ótimo. Ficou legal o Pink, tá? O rosa ele deu foi baseado na Jabro, tá? Não é a Barbie. Ah, não, mas ele deu uma cor legal pra Rádio Memory, uma vida legal pra Rádio Memory. Ficou bacana. Porque sempre foi o azul e o Pink combinam muito bem. E tá na moda, né? Você falou da Barbie agora. Não, mas foi bem baseado na Jabro. Depois, até porque teve gente que passou aqui e falou, da Barbie e tal. Muito bom. Agora que você falou, só ficou isso na nossa cabeça. Ai, gente, se eu soubesse, tinha vindo na palheta, cor de rosa também. Poxa. Mas, gente, muito obrigada. Vamos liberar vocês, porque o stand, inclusive nós somos, estamos de frente, né? Então, vou liberar vocês, que eu tô vendo que o pessoal aqui já começou a sair das palestras, então é a hora do stand começar a movimentar. Muito obrigada a vocês. Vamos manter essa parceria vamos, sim, sempre. Muita felicidade em mais uma vez estarmos juntos. Sucesso.
Isso aí, abraço. gente. Obrigadão, viu? Obrigadão a todos vocês aí de casa também. E bora, pro próximo aí. Bora. Valeu.